Pessoal, vamos falar rápido sobre processo patogênico. Se você, provavelmente aí no seu material já tem alguma coisa que eu deixei para você fazer uma leitura complementar a respeito disso, tá? Trata-se de um tema até um pouco complexo da área de saúde pública, que eu vou tentar resumir para a gente aqui de uma maneira um pouco mais sintetizada, tá? Vamos imaginar primeiro aqui uma linha do tempo. Uma linha do tempo. Essa linha do tempo ela vai representar o nosso processo patogênico. Então vamos anotar aqui em cima que isso aqui vai representar o nosso processo patogênico. Bom, o indivíduo ele passa por um período aqui, vou colocar assim, esse período aqui ó, é chamado de período pré-patogênico, que é o período que antecede a doença. Certo? Nesse período aqui, a gente tem populações de pessoas, de forma que as pessoas são diferentes entre si. Você tem adultos, você tem crianças, você tem gestante, você pode ter aqui um idoso, e essas pessoas são diferentes entre si. E o tempo inteiro existem coisas incidindo sobre essas populações de maneiras diferentes, de acordo com algumas características. O que chamamos de fatores de risco. Então, em amarelo aqui, são os fatores de risco que incidem sobre uma população. Quando a gente fala em população na área da saúde, que eu me refiro à saúde coletiva, população é um grupo de pessoas que têm alguma coisa em comum. Então, por exemplo, eu poderia colocar dentro da nossa unidade todas as pessoas que frequentam a unidade, é uma população. Dentro dessa população eu tenho sexo masculino e feminino. Ou eu tenho maiores de 18 anos e menores de 18 anos. Ou eu tenho maiores de 40 anos, de 20 a 40 anos, de 15 a 18 anos, certo? Eu posso separar essa população de acordo com características em comum entre as pessoas, criando subpopulações. Então, população é um grupo de pessoas com alguma coisa em comum. E o fator de risco incide sobre essas populações de maneiras diferentes. Tem populações que têm maior risco para certas doenças do que outras. Tem doenças que as crianças têm mais risco do que adulto e vice-versa. Tem doença que vai afetar mais o idoso do que a criança, tem doença que vai afetar mais a criança do que o idoso. E assim a gente tem diferenças nesses fatores de risco. O que importa aqui, de interesse maior, é que nesse ponto aqui, a gente tem uma coisa que na saúde pública eu posso chamar de gatilho. O gatilho é algo que eu não consigo explicar, que não dá para explicar cientificamente, posso até tentar, mas não vai ser viável, que ele tenta explicar por que aquela doença começou. E dependendo da forma que a gente lidar com isso aqui, eu também vou encontrar outras expressões para esse gatilho. Vai ter gente que vai chamar esse gatilho de azar, outros vão chamar de destino, outros vão chamar de demônio, encosto, sei lá, entre outros. Então, existem outras expressões. Eu costumo sugerir você a pensar que o gatilho ele é uma coisa que justifica, por exemplo, assim, o cara estava lá de moto na estrada, na faixa da direita, dentro da velocidade, portando os EPIs, tudo certinho,
e aí sai um pneu de um caminhão do outro lado da pista que pula várias vezes, pula certinho a divisória entre as duas pistas e acerta o motociclista. Isso é uma cena que aconteceu. E a moto continua andando. Aí eu te pergunto, qual a probabilidade disso acontecer? Muito baixa. Mas houve um gatilho universal que desencadeou esse processo naquela pessoa. E quando essa pessoa começa a desenvolver uma doença, o que a gente tem aqui é um processo, que é uma sequência de acontecimentos que vai desenvolver essa doença, e aí, portanto, aqui, processo patogênico, vou substituir aqui a palavra processos apenas por patogênese, que é o termo correto, patogênese. E aí tudo fica sendo processo patogênico. Esse processo patogênico, nesse ponto aqui, ele precisa de uma resolução. E existem 3 possíveis resoluções para um processo patogênico. Morte, quando o indivíduo não sobrevive para aquele processo, daquela doença. Cura, que significa que ele sobrevive e volta a ser como era. E sequela, em que ele sobrevive, mas não volta a ser como era. É importante entender que sequela, ela pode ser funcional ou estética, tá? E ela também pode ser grave ou não. Aí a gente vai falar isso mais para frente, com relação à perda de capacidade funcional. Um exemplo, um paciente queimado, ele apresenta uma queimadura grande no braço. Essa queimadura não afeta em absolutamente nada as funções dele. Então, ela é uma queimadura que afeta apenas a estética. Agora, a queimadura limitou o movimento. Aí ela é uma queimadura tanto estética quanto funcional, certo? Bom, dentro desse processo patogênico, vai ter uma fase aqui, uma primeira subfase aqui, que é uma fase de incubação. Na incubação, é como se o agente estivesse se instalando no hospedeiro. Então, por exemplo, você tem contato com um vírus, determinado vírus, vamos colocar o vírus da gripe como exemplo, e aí nesse contato com o vírus da gripe você não tem nada. Você teve o contato com ele e nem fica sabendo. Alguns dias depois, esses vírus, eles acham um lugar no seu corpo, ele se replica, vira um monte de vírus e aí você começa a manifestar a doença. Aí você entra na fase de manifestações clínicas. No momento em que você produz aqui sinais e sintomas daquela doença. Sinais são coisas que eu consigo ver. Então eu consigo medir sinais. Eu vejo que está vermelho, eu vejo que está inchado, eu vejo que está quente. E sintomas vem de sintoma é aquilo que se sente e, portanto, é referido. Então o paciente refere sintoma. Então ele fala para você que ele está sentindo dor, que ele está sentindo cansaço, que ele está sentindo fadiga, que ele está sentindo isso ou aquilo. Então, são sinais e sintomas nesse sentido. Isso é uma maneira muito resumida de representar o processo patogênico. Mas nesse momento eu preciso que você entenda que existe um período que antecede a doença, período em que a segurança do trabalho trabalha, certo? Diminuindo os fatores de risco e diminuindo a probabilidade de doença, mas a partir do gatilho a gente tem um processo de desenvolvimento dessa doença que vai culminar ou em morte, ou em cura, ou em sequela, de forma que existe um tempo de incubação e um período em que manifesta-se clinicamente sinais e sintomas. A linha do tempo, né, em minutos, horas, dias, anos, é extremamente variável de acordo com o tipo do agente. Então eu tenho, por exemplo, trauma como doença, que a morte pode acontecer em fração de segundo. E eu tenho, por exemplo, sei lá, uma pneumoconiose, uma silicose, que vai acontecer ao longo de quase 10 anos de exposição ocupacional à sílica, certo? Então, o tempo varia, mas a ideia estrutural é sempre a mesma.
Então, isso aqui é o processo patogênico que fala da patogênese e em breve a gente vai acabar falando de novo sobre isso de uma maneira mais aplicada. Valeu?